Boa noite, gente, tudo bom? Vamos hoje continuar com o nosso cronograma de física e vamos hoje abordar um tema da eletrostática, que é o trabalho da força eletrostática. Tudo ok? A gente vai abordar esse tema. Inicialmente, vamos fazer a definição desse trabalho, que é o seguinte: o trabalho que uma carga elétrica realiza é análogo ao trabalho realizado pelas outras energias potenciais usadas no estudo de mecânica. Tá aí um pouco meio confuso, né? Mas essa parte aqui, após os dois pontinhos, é bem importante. Olha só, o trabalho da força elétrica é considerado uma variação da energia potencial elétrica. Atentem-se bem a isso. Ou seja, o trabalho é a própria variação da energia potencial elétrica. Isso ocorre quando uma carga se desloca de um lugar para o outro. Pois bem, observem que o que eu vou mostrar aqui é basicamente as fórmulas do trabalho e como podemos chegar a umas novas deduções. Mas sempre a gente tem que ter em mente a associação entre a eletrostática com a mecânica, porque elas se conversam, elas interagem entre si. Então é necessário que vocês tenham um pouco de conhecimento sobre. Mas, se vocês lembrarem, a gente comentou na aula passada que a energia potencial elétrica entre duas cargas é igual a K Qzão, é igual a K Qzinho sobre D. Isso vem dessa seguinte situação. Só mudar de cor. Suponha que você tenha duas cargas. Vou colocar de sinal positivo, ok? E elas estão a uma distância D. Essa carga aqui tem uma carga Qzão, enquanto essa é Qzinho. Então, para a gente calcular a energia potencial elétrica associada à interação entre essas duas cargas é K, Qzinho sobre distância. Sempre é isso. Então, a energia potencial elétrica, a gente deve lembrar que essa é a definição. Certo? Então, vamos lá. Suponha que a gente tenha duas carguinhas. Eu tenho essa carguinha aqui e eu tenho essa outra carguinha bem aqui. Elas estão a uma dada distância, que no caso eu vou chamar, obviamente, da letrinha D. Essa carga aqui vale Qzão e essa carguinha aqui vale Qzinho. Então, se observarmos bem, suponho que esse sistema está exatamente nessa situação. Não houve nenhum deslocamento dessas cargas. Então, a energia inicial do sistema, que sistema? O sistema composto por essas duas cargas é qual? Bem, a energia potencial inicial desse sistema é K, Qzinho sobre D. O sinal dessas cargas tanto faz. Só vale lembrar o seguinte: se forem aqui duas cargas positivas, o sinal aqui vai ser positivo. No entanto, se aqui for positivo e já aqui for uma carga negativa, o sinal muda, porque fica positivo vezes negativo, então fica menos bem aqui. Mas professor, e se aqui for negativo? Mostra aí para eu ver. Olha, se aqui for negativo e aqui for negativo, imagine duas cargas negativas. Então, menos com menos, o valor dá mais. Professor, mas, poxa, quando você calcula campo elétrico, certo? Campo elétrico, você usa essa fórmula aqui. K, Qzinho sobre distância ao quadrado. E você nunca se importa com o sinal. Pois é, porque existe um motivo. A fórmula do campo elétrico, a gente trabalha com as cargas em módulo. E o fato delas estarem em módulo tira o sinal, ou seja, exclui o sinal do valor da carga.
tá ok? É bom lembrar isso, a diferença. Então, vamos lá. A energia inicial é exatamente isso. Agora, suponha, gente, suponha que eu fiz o seguinte. Eu movi essa carguinha, eu tirei ela dessa posição, e agora, ó, eu levei ela para essa posição bem aqui. Deixa eu só... Tá, pronto. Eu levei ela para essa posição. Eu desloquei. Veja que agora a minha distância entre as cargas não é mais Dzinho. A minha distância entre as cargas é Dzinho linha, que é uma nova distância. Então, novamente aqui não vamos nos preocupar com o sinal das cargas. Se nós quisermos deixar de uma maneira mais adequada, assim, no sentido de não ficar tão complicado, deixamos positivo. Pronto. Certo, voltando. Eu peguei dessa carga aqui, ó, e desloquei ela para essa região. Tá ok? Então, vamos lá. A energia final desse sistema agora é a energia de interação dessas duas cargas a uma dada distância d'. Então, a energia potencial final, ou seja, a energia final desse sistema é quem? É K, Qzinho sobre d'. Agora eu posso usar um seguinte fator bem importante. Eu posso usar o trabalho das forças conservativas. Bem, e o que diz esse trabalho das forças conservativas? Que na realidade é um teorema, é o teorema do trabalho das forças conservativas. Eu posso aplicar o seguinte: eu posso dizer que o trabalho das forças é igual a variação de energia potencial, certo? Então, ó, o trabalho das forças nessa situação aqui é o trabalho da força elétrica. Então, o trabalho da força elétrica é igual a variação de energia, a variação da energia potencial, que é a energia potencial final menos a energia potencial inicial. Então, o trabalho da força elétrica vai ser igual, substituindo esses valores aqui, vou até mudar de cor, vai ser K, Qzinho sobre d' menos K, Qzinho sobre D. Então, o trabalho é basicamente isso. O trabalho da força elétrica é dado pela variação da energia potencial elétrica. Essa é a definição mais pura da palavra. No entanto, isso aqui é uma associação da mecânica, claro, mas há uma outra associação que eu posso me utilizar. E qual seria essa outra associação? Se a gente lembrar, na mecânica, a gente sempre calcula assim, a gente diz que o trabalho é igual a força vezes distância vezes o cosseno de θ, onde o ângulo θ, onde θ é o ângulo entre a força e a distância entre esses dois vetores, porque força e distância são vetores, na realidade. Θ é o ângulo entre a força e a distância. Só que normalmente, gente, a gente trabalha com cosseno de θ igual a 1, porque a gente sempre utiliza θ ou igual a 0 ou θ igual a 180 graus. Eu vou escrever aqui, ó. Normalmente, tá? Não necessariamente, a gente usa θ igual a 0 graus ou θ igual a 180 graus, por exemplo. Mas geralmente mesmo a gente usa θ igual a 0 graus, tá ok? Fazendo θ igual a 0 graus, a gente vai ter que o trabalho é igual a força vezes distância. Pronto. Isso aqui é uma associação altamente da mecânica.
Isso tudo aqui eu trouxe da mecânica, assim como os conceitos da parte de cima. Só que agora, beleza. Isso daqui é da mecânica, mas vamos fazer uma mudança para a eletrostática. Como assim? Se vocês pararem para prestar atenção, aqui é o trabalho. Eu posso dizer que esse trabalho é o trabalho da força elétrica. Ok. Essa força aqui, eu posso dizer que é a força elétrica. Ok. E aqui eu posso dizer que é a distância entre duas cargas. Então vamos abrir a fórmula. Ó, trabalho é igual a força elétrica. Mas qual é a fórmula da força elétrica? A fórmula da força elétrica é igual a K, Qzinho, sobre distância ao quadrado vezes D. Certo? Veja que a gente pode cortar, ó, esse D com esse D bem aqui, ó. Então vai sobrar aqui o que? Sobrar que o trabalho da força elétrica é igual a Qzinho, que multiplica K, Q sobre D. Bem, mas agora a gente chegou a algo conhecido. O potencial elétrico, galera, o potencial elétrico, ele tem essa fórmula aqui, ó. Essa é a fórmula do potencial elétrico. Pronto. E o potencial elétrico, normalmente a gente escreve por outra letra. A gente diz que o potencial elétrico substitui sempre por uma letrinha chamada U. Ah, se U ficou feio, deixa eu fazer um mais bonitinho. Peraí. Pronto, gente, ficou melhor. Então, normalmente o potencial elétrico a gente chama de U, onde U é igual a esse valor aqui. Então, concluindo, o trabalho é igual a Q vezes U, onde U é o potencial elétrico. A gente viu que o trabalho pode ser Q vezes U, que no caso é a carga vezes o potencial elétrico, que está sendo aplicada sobre ela. A gente viu também que o trabalho é a variação da energia potencial. E bem aqui, ó, observa o seguinte: K, Qzinho sobre D ao quadrado. Isso é o quê? Isso é a força elétrica, certo? Mas eu também posso escrever assim, ó. Vou puxar bem aqui só para finalizar. Eu posso dizer que o trabalho é igual a K, Q sobre D2 vezes Q vezes D. Ah, professor, é a mesma coisa. Sim, mas veja que eu não cortei o Dzinho, olha. Se vocês observarem aqui, ó, essa fórmula. Que fórmula é essa, gente? Essa é a fórmula do campo elétrico. Então, ó, eu posso escrever que X aqui é o campo elétrico, E vezes Q vezes D é igual ao trabalho elétrico. Então, trabalho é igual a Q vezes E vezes D. E, obviamente, trabalho é igual a Q vezes U. Ah, professor, então você está querendo dizer o seguinte, que o campo elétrico vezes a distância é igual ao potencial elétrico? Sim, exatamente. Potencial elétrico é igual a E vezes D. Ou seja, potencial elétrico é igual a campo elétrico vezes a distância. Que distância é essa, professor? A distância percorrida, a distância que uma carga percorre em um campo elétrico. Ok? É basicamente isso que eu estou querendo dizer. A distância que uma carga percorre em um campo elétrico. Esse aqui é o campo elétrico e essa aqui é a distância que a carga percorre. A distância que essa carga percorre vezes o campo elétrico ao qual ela está sendo submetido vai ser o potencial. Beleza? E o potencial vezes o valor da carguinha, mas que carguinha? A carguinha que está se locomovendo pelas linhas de campo elétrico vai me dar o trabalho.
Basicamente o que eu estou querendo dizer é isso aqui, ó. Se eu tenho linhas de campo elétrico, pronto. Suponha que são linhas de campo elétrico uniforme, tá? Então, esse campo elétrico aqui é gerado por uma carga. Mas eu sei que o valor desse campo elétrico gerado por essa carga vale E. Eu sei uma outra coisa. Eu sei que bem aqui eu tenho uma carguinha que ela tá bem aqui nesse ponto e ela percorre uma dada distância. Ela sai desse ponto aqui até esse ponto aqui que eu estou especificando com a cor mais adequada. Deixa eu só poder selecionar melhor. Pronto. Então, perceba o seguinte, ó. Eu tenho um campo elétrico e eu tenho uma carga elétrica, que eu posso dizer que é Qzinho, essa carga vale Qzinho, ela percorreu, ó, uma distância Dzinho. Então, a gente vai analisar o seguinte, ó. Esse é o campo elétrico E. Essa é a distância que a carga percorre no campo. Então, ó, a carga saiu desse ponto, aqui, 1, e foi para o ponto 2. A distância entre 1 e 2 vale D. Então, o campo elétrico vezes a distância que essa carga percorre no próprio campo elétrico já me dá o potencial elétrico. Se eu pegar esse potencial elétrico e multiplicar pelo valor dessa carga, que eu vou dizer que é Qzinho, eu vou ter o trabalho. O trabalho é igual a Q vezes E vezes D, que também pode ser Q vezes U, que é exatamente isso daqui, e que também eu posso utilizar como a variação da energia potencial. Pronto, gente. É isso. Essa é a aula de hoje. Eu sei que o conteúdo é um pouco mais complexo, porque a gente está afunilando, mas os conceitos são simples, não são tão complicados de entender. Tá ok? Espero que tenham gostado. Se cuidem. E até mais. Não esqueçam da definição, porque ela é bem importante. No mais, o que eu posso indicar para vocês é saber basicamente isso, que o trabalho é a variação da energia potencial. Tá ok? Isso é bem interessante de saber. Há vários jeitos de mostrar isso. Se eu quiser dar uns outros exemplos, eu vou dar um último exemplo, só para vocês terem noção de como aplicar essa carga bem aqui. Aliás, essa carga não, essa fórmula, desculpa. Olha só. Suponha o seguinte. Você tem uma carga aqui, você tem outra carga, mais que vale Qzinho, e você tem uma outra carga bem aqui, ó, que também é positiva, e eu vou dizer que ela vale Q. Qzinho não, já tem Qzinho até demais. Ela vale Qzão. Veja aqui, ó, eu vou dizer que a distância dessa carga para essa carga vale D, e que a distância dessa carga para essa carga também vale D. Então vamos lá. A energia potencial inicial desse sistema vale quanto? Ó, vale K, Qzinho sobre D. Essa é a energia de interação entre essa carga e essa carga. É a famosa energia de ligação que eu comentei uma vez. Mais a energia de interação entre essas duas cargas, que vai ser K, Qzinho sobre D. Essa é a minha situação inicial, gente. Devo só lembrar o seguinte. Essas cargas estão alinhadas, tá? Essas duas cargas aqui, elas estão alinhadas.
Só para deixar bem claro. Agora suponha que eu vou para uma nova situação. A nova situação é o seguinte. Eu tenho as mesmas duas cargas. Tá ok. Eu posso dizer que essas cargas aqui estão fixas, se vocês quiserem pensar melhor. Essas cargas aqui não se movem, mas essa carga aqui ela pode se mover, a carga em vermelho. Daí eu fiz o seguinte, ó. Eu trouxe essa carga Qzão para cá, onde equivale Qzinho, aliás, onde equivale Qzinho, equivale Qzão, que é positivo. A distância dessa carga para essa carga vale D'. A distância dessa carga para essa carga vale D'. Essa é uma segunda situação, tá, gente? A primeira situação é essa carga, uma distância D, dessas duas cargas aqui. E daí eu desloquei essa carga para cá, ó. Desloquei. Eu trouxe ela até esse ponto aqui, ó. Tá bom? Basicamente isso que eu estou querendo dizer. E daí o que é que eu fiz? Eu vou calcular agora a energia potencial final do sistema. Não do sistema, mas de interação entre essas cargas. Que no caso vai ser o quê? Eu posso pensar o seguinte, eu acho que isso fica até melhor para o entendimento de vocês. É o seguinte. Suponha que eu tenho uma questão que eu tenha essas três cargas, dada essa configuração e dada essa outra configuração. E ele pede o trabalho, certo? Ele pede o trabalho realizado para trazer essa carga dessa posição para essa nova posição. Então a gente faz o seguinte, a gente calcula a energia potencial relacionada a essa carga, tá ok? Inicialmente, e depois a gente calcula a energia potencial inicial relacionada a essa carga. Então a gente calcula agora, que no caso vai ser, ó, K, a energia de interação entre essas duas cargas aqui, ó, vai ser K, Qzinho sobre D'. E depois, ó, a energia de interação dessa carga com essa carga, que vai ser K, Qzinho sobre D'. Se vocês pararem bem para pensar, a energia potencial inicial é 2 vezes K, Qzinho sobre D. E a energia potencial final é 2 vezes K, Qzinho sobre D'. Pois bem, o que ele pediu foi o quê? Ele pediu o trabalho realizado para trazer essa carga dessa posição para essa posição. Então, gente, o trabalho é a variação da energia potencial. É outra maneira de se ver o trabalho. Então a variação de energia potencial vai ser quem? Vai ser energia potencial final menos a energia potencial inicial. Então vai ser 2K Qzinho sobre D' menos 2K Qzinho sobre D. Pronto. É isso. Substitui os valores e resolve. É desse jeito que a gente pode encontrar em provas, tá ok? Ah, professor, eu não preciso me preocupar com a interação dessa carga positiva e essa carga positiva aqui, e nem dessa com essa nessa situação? Não, gente, vocês não precisam se preocupar por um único motivo. Porque ele quer saber somente o trabalho realizado para trazer essa carga para cá. Então, no final das contas, você só quer saber a energia que está sendo relacionada com essa carga Qzinho. Aliás, com essa carga Qzão, perdão. Então, você não precisa saber a energia relacionada dessa carga com essa carga, não. Dessa carga com essa carga. Você não precisa saber a energia delas duas. Uma relacionada com a outra. Você só precisa saber a relação dessa com essa e dessa com essa. É isso que importa. Pronto, eu acho que agora ficou bem melhor. Espero ter ajudado. E agora sim, uma ótima noite a vocês. Até mais.